Você sabe qual a diferença de brasileiro nato e naturalizado? Os brasileiros natos são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Também os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Já os naturalizados são os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E também os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. O brasileiro nato é aquele que possui a nacionalidade brasileira originária, adquirida por conta do nascimento. Já os naturalizados são aqueles que não são considerados brasileiros natos, porém adquiram de forma derivada o direito à cidadania brasileira. Não nasceu no Brasil, mas quer se naturalizar. Vale destacar que a lei não poderá estabelecer distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Em relação à perda da nacionalidade, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e também ao que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como uma condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Ou seja, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade. A regra é que o brasileiro que adquire outra nacionalidade perde a condição de nacional brasileiro. Porém, existe as exceções, que é quando é exigido para reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e imposição de naturalização pela norma estrangeira. Em relação à extradição, o brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil. Já o naturalizado pode ser extraditado em 2 hipóteses: em crime antes da naturalização e envolvimento com o tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Em relação aos cargos, são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos: de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. E conforme o artigo 37 da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Espero que tenham aprendido essa. Bons estudos e até a próxima!